eu sou Felipe Roque, sou médico hematologista aqui na BP de São Paulo. No Hematodos iremos falar sobre o tema anemia, que é algo bastante importante, e vamos dividir em 4 blocos, falar sobre o que é anemia, seus sinais e sintomas, quais os tipos de anemia, como são tratadas as anemias e, por último, quando a anemia não é apenas anemia. Bom, para falar um pouquinho sobre a anemia, primeiro vamos lembrar então de onde vem o glóbulo vermelho, a hemácia, né? Então aqui é uma forma esquemática de mostrar que a célula-tronco ela tem a capacidade de se autoduplicar, por isso ela é uma célula-tronco pluripotente, e ao longo do processo de maturação e diferenciação das células, essa célula é capaz de gerar todas as células do nosso sangue, as plaquetas, os diferentes tipos de glóbulos brancos e as hemácias, também chamadas de eritrócitos ou células vermelhas. Nessa porção inferior aqui, a gente consegue ver de maneira mais clara só a linhagem de glóbulo vermelho, tá certo? Então, a célula mais jovem, que já está comprometida com a produção da hemácia, aqui as diferentes etapas do processo de diferenciação até ela chegar na última fase, que é o eritrócito ou hemácia. Ao longo desse processo, notem que o núcleo, muito evidente que nas fases iniciais, ele vai se alterando e vai praticamente sumindo ao longo do tempo. E isso acontece na mesma proporção que vai aumentando a quantidade de hemoglobina, que é a proteína dentro dessas células que vai ser responsável pela oxigenação, por carregar o oxigênio, certo? Bom, aqui são as diferentes etapas, e aqui, essa última fase aqui, é o reticulócito. O reticulócito é uma fase anterior da célula estar pronta para ter a sua forma biconvexa, que é a melhor forma de carregar uma quantidade máxima de proteína. Bom, então, o que vem a anemia? Então, lembrando então, que para poder falar em anemia, a gente tem que falar da célula que carrega a hemoglobina, então é a hemácia, o glóbulo vermelho, e a função dessa célula é basicamente carregar oxigênio. Bom, como eu havia comentado, o seu formato ele é biconvexo, então é um disquinho que tem duas formas convexas para cada lado, e isso se dá porque a melhor forma de você distribuir uma quantidade de membrana para poder colocar a máxima quantidade possível de proteína lá dentro, tá? Então é a forma que o corpo foi consolidando ao longo do tempo. E o que é a hemoglobina? A hemoglobina, então, na verdade, é uma proteína que ela tem formado por dois pares de outras proteínas internas, subunidades, chamadas duas cadeias alfas e duas cadeias betas. Nessas cadeias alfas e betas, você tem lá dentro um núcleo de ferro. E é esse núcleo de ferro que vai se ligar ao oxigênio. Então, a hemácia, através de uma proteína interna, que tem núcleo de ferro, que vai ser responsável por carregar o oxigênio. Então, isso é o que é o glóbulo vermelho e a sua função. E o que é a anemia? A anemia, ela nada mais é que a diminuição da quantidade de hemoglobina, que acaba ocasionando uma menor capacidade de carregar e entregar oxigênio ao tecido. Então, vejam que a anemia, na verdade, ela é uma consequência de uma incapacidade do glóbulo vermelho de fazer a sua função, que é entregar oxigênio. Bom, mas o nosso corpo ele é muito sábio. De maneira geral, quando a gente faz um esforço físico, o que acontece? Quando a gente faz um esforço físico, a gente precisa de uma menor quantidade de oxigênio em nossos tecidos para exercer aquela função. Isso ele faz através, então, de alguns mecanismos compensatórios para poder suplantar e conseguir entregar essa maior demanda de oxigênio. Só que quando o paciente tem anemia, ele não vai ser capaz de fazer isso. E é a partir daí que vai aparecer os sinais e sintomas. Mas, de maneira fisiológica, como é que o corpo tenta ofertar mais oxigênio para um tecido quando há essa demanda? Então, a gente tem mecanismos principais aí, que podemos dizer assim, que primeiro é uma forma de, se o coração é a bomba propulsora que leva o sangue e vai distribuir em todo o corpo, então, se aumentar a frequência cardíaca, é uma forma de eu tentar ofertar mais glóbulo vermelho para o corpo inteiro. Então, a primeira coisa é aumento da frequência cardíaca. Bom, se eu tenho mais células circulando, eu preciso que ela seja oxigenada de maneira mais rápida. Então, uma forma de tentar oferecer mais oxigênio na área de troca, que vai ser lá nos pulmões, vai ser ter uma respiração mais rápida. Então, o aumento da frequência respiratória faz parte do mecanismo compensatório quando você tem uma demanda aumentada de oxigênio. E por fim, uma outra forma de tentar oferecer mais oxigênio aos tecidos é, de fato, oferecer mais células que vão levar esse oxigênio. Então, uma forma é você recrutar formas novas de hemácias para poder levar oxigênio para os tecidos. Então, quando há essa incapacidade de levar oxigênio, justamente foi quando nós disparamos os sinais e sintomas relacionados à anemia. E quais são eles? Vejam que a maior parte dos nossos órgãos e tecidos, eles são capazes de funcionar
mesmo numa condição de menor taxa de hemoglobina. No entanto, alguns órgãos como o cérebro, que é um órgão muito nobre e muito delicado, ele se expressa de maneira mais rápida quando você tem uma menor quantidade de oferta de oxigênio de maneira instantânea. Então, assim, a pessoa pode ter dor de cabeça, pode ter uma fraqueza, uma indisposição, uma perda de concentração, prejuízo da memória, pode ter tontura. Como o oxigênio não está chegando também aos músculos, pode ter mais fraqueza, indisposição. A gente vai se deparar também com sinais e sintomas que a gente havia comentado anteriormente sobre os mecanismos compensatórios, que é aumento da frequência cardíaca, respiração mais curta. Dependendo qual for o tipo da causa dessa anemia, a gente pode ter outros sintomas, tá certo? Então aqui alguns lembretes, esses são os sintomas mais comuns, mas você pode ter ainda perversão do paladar, que é aquele vontade de comer às vezes gelo, aquela história de comer terra, tijolo, de fato geralmente é um sinal de uma deficiência de ferro, né? É claro, a queda de cabelo também, mas lembra que queda de cabelo é algo muito inespecífico, pode ter outras causas também. Você pode ter então, se esse glóbulo vermelho, se a causa da anemia é uma destruição do glóbulo vermelho, essa hemoglobina ela vai para a circulação e vai ser metabolizada, gerando as bilirrubinas, que vão fazer a pessoa ficar mais amarelada. Então a icterícia é um sinal direto também de uma anemia, já tentando mostrar um pouquinho da sua possível causa. E você pode também ter dor no peito, déficit neurológico, por quê? Se o cérebro e o coração precisam de uma quantidade de oxigênio constante e tem uma placa de aterosclerose, por exemplo, que é uma placa de gordura que diminui o estreitamento da artéria que vai levar oxigênio para aquilo lá, se você tem menos hemácias, então você pode ter um sinal indireto de menos entrega de oxigênio através de uma dor no peito ou déficit neurológico. E como a gente classifica, como a gente define de fato o que vem anemia do ponto de vista laboratorial? Bom, do ponto de vista laboratorial, a gente define a anemia com base no valor da hemoglobina. E para o homem, essa quantidade é de 13 gramas por decilitro, para a mulher de 12 gramas por decilitro, para gestantes ou crianças com menos de 5 anos, essa quantidade tolerável é até de 11 gramas por decilitro. Então, esses são os critérios laboratoriais definidos pela OMS do que vem a ser anemia para o homem, para a mulher, para gestantes e crianças com menos de 5 anos. Para que seja um esclarecimento também, essa diferença que existe entre a quantidade basal de um homem e de uma mulher, essa diferença se dá pela testosterona. Os androgênios, eles têm uma função, são os hormônios masculinos principalmente, né? Mas que a mulher também tem, eles são responsáveis por modular e também controlar um hormônio importante para a produção do glóbulo vermelho, que é a eritropoetina. Então, como o homem tem muito mais testosterona, ele tem uma taxa basal de hemoglobina maior, porque ele tem mais eritropoetina para poder estimular a medula óssea a produzir glóbulo vermelho, tá entendido? Então aqui a gente teve uma explicação, primeiro o que é a anemia, que é a menor capacidade de entregar oxigênio aos tecidos, e quais são os sinais e sintomas, né? Espero ter esclarecido, teremos novas explicações em breve. Bom, espero que essa aula tenha ajudado a todos e até a próxima.